queridos, graça e paz, que a paz do Senhor Jesus esteja em sua vida, em seu coração, em todo o seu viver, em todo o tempo. Vamos então à oração na prática desse dia. Como orar todos os dias e por que precisamos estar? Nós estamos vendo aqui através da análise das Escrituras Sagradas em oração todos os dias. Qual que é a importância de ter esse tempo e como dialogar com Deus em todos os momentos? Nós estamos meditando nas Escrituras Sagradas a respeito da oração, primeiramente na passagem de 1 Reis 8, 1 Reis capítulo 8, e hoje estamos no versículo de número 45, vendo o que Deus disse através da sabedoria de Salomão para o rei, em como é a importância da oração, para que serve e como ela deve funcionar. Se este dia que meu Pai me deu sombras vespertinas cobrem já o céu, ó Jesus bendito, se comigo estás, eu não temo a noite, vou dormir em paz. Você vai dormir em paz porque confia no Senhor? Porque você acredita naquilo que é o cuidado do Senhor para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, para todo o seu viver? Se você confia no Senhor, Deus Jeová, você pode dormir e descansar em paz, porque Ele é o Deus fiel, inteiro, que guarda do seu povo, que vive em inteireza. Nós queremos a fidelidade de Deus para nos guardar, que é a inteireza de Deus para nos guardar, mas nós não queremos viver dentro da inteireza. Então não tem como ter proteção. Uma vez que estamos em toda a inteireza de Deus, então podemos descansar, porque Ele é fiel para nos responder. Amém? Graças a Deus por isso. Vamos então neste momento a meditação de 1 Reis, capítulo de número 8, que nos diz assim, verso 45. Ouve então nos céus, Salomão falando para Deus, Senhor, ouve então nos céus, depois de alguma coisa que aconteceu que nós estudamos na live anterior, a sua oração, a oração deste povo e a súplica, e faz-lhe justiça. Hoje nós vamos ver como Deus ouve súplicas, né? Então, há momentos que a gente faz oração, e há momentos que a gente faz súplica, e há momentos que nós fazemos clamor, e há momentos que nós fazemos declaração. Há essas 4 fases da oração. Aqui, Salomão está dizendo, quando o povo vier te fazer súplica, então ouve a súplica e faz justiça. Quando é que Deus ouve súplica e quando Deus faz justiça? No versículo anterior nós vemos quando Salomão começa a falar para Deus a respeito do povo encontrar o inimigo. Quando o povo realmente encontra o inimigo, quando chega o dia do povo, né, estar de cara a cara com o inimigo, ver o inimigo, então qual que é a forma de proceder? Salomão diz, aqueles que se voltarem a ti, aqueles que reconhecerem a ti depois que verem o inimigo. Então, o que está dizendo nesse processo espiritual? Muitas vezes o ser humano, né, o filho de Deus, ou aquele que se diz querer a Deus, buscar a Deus, ele não está muito interessado em reconhecer o inimigo. Como que é esse reconhecer o inimigo? Ele realmente passar por uma circunstância e identificar o diabo naquilo. Muitas vezes o ser humano quer passar por cima e não vê que é o diabo que está ali, que é Satanás que está fazendo isso. Ele deixa, vai passando, vai levando por cima, vai levando, vai deixando, até que o dia que a guerra levanta, aí ele vai entender que é o inimigo. Aí Deus diz, Salomão ora a Deus e combina, quando eles virem o inimigo, então eles vão voltar com súplica.
E essa é uma das fases importantes. Quando nós reconhecemos o inimigo, nós de verdade vamos voltar com súplica diante de Deus. E essa muitas vezes é uma das razões de que as questões se estendem na vida do ser humano, daquele que busca a Deus e que crê. Muitas vezes ora e Deus não responde logo, pede a Deus e parece que Deus não faz. Aí fala, mas Senhor, por que o Senhor não está agindo? Eu estou pedindo, eu estou orando, eu estou clamando, o Senhor não está agindo. Porque de verdade ainda, o indivíduo que é filho de Deus, que serve a Deus, ele não reconheceu o inimigo. Mas como que ele não reconheceu? Sendo que ele sabe que é o inimigo. Ele ainda não identificou toda a instância da gravidade do inimigo. Ele ainda não viu. Tem um momento que Deus deixa a luta se intensificar, que é para o cristão, aquele que busca e que ora, que intercede, ver mesmo todos os pontos, do quadro que o diabo está pintando. Tem que ver tudo mesmo que ele faz. Por isso que Elias disse aos profetas de Baal, passem o dia orando, passem o dia clamando, que era para ver a intenção realmente destrutiva dos espíritos destrutivos, o que eles estavam realmente querendo fazer, qual a ideia deles mesmos, até onde eles estavam querendo ir. Porque tudo aquilo que estava se externando do inimigo para fora, não estava se externando diante de Elias. Não estava se externando não se externa diante do cristão apenas. Se externa principalmente diante de Deus. Então, uma das causas que o inimigo, ele passa um tempo, parece que dançando mais na nossa frente, é o fator de que Deus está externando mais as intenções malignas, o diabo, o que ele está querendo fazer de uma forma mais clara, tanto para o cristão entender, quanto para ser manifestado diante de Deus, porque na hora que chegar a correção, Deus vai chegar nos detalhes. A gente não tem que achar ruim quando o inimigo se manifesta, A gente não tem que achar ruim quando o inimigo se apresenta, quando se vê a face do inimigo, quando se reconhece o inimigo. Às vezes a luta estende porque o cristão tem que chegar até o ponto, como diz a palavra, que o cálice enche, que o inimigo realmente faz algo que o cristão agora entende, que chegou a hora, pelo Espírito de Deus, chegou a hora de reconhecer o inimigo. O que é esse reconhecer o inimigo? Será que ele não sabia que já era o inimigo? Ele já sabia. Mas agora chegou a hora de levar esse inimigo inteirinho, de todas as artes que ele está fazendo, para Deus. Deus, tá assim, agora eu reconheço o inimigo na minha frente. Eu reconheço que é o diabo que está aqui na minha frente. Eu reconheço que ele fez isso, que ele fez aquilo, que ele fez aquilo outro, que ele aprontou isso, que ele aprontou aquilo, que ele aprontou aquilo. Porque ele achou que tinha liberdade e foi tentando fazer a dança dele. Eu reconheço Satanás, eu reconheço o inimigo. E quando eu reconheço o inimigo, o Espírito de Deus dá a força necessária para levar em oração quem é o inimigo, o que é o inimigo, o que ele está fazendo, o que pensa o inimigo, o que age o inimigo. Então Salomão disse, quando os teus filhos reconhecerem o inimigo, identificarem e passar o tempo necessário do inimigo se mostrar mesmo diante deles, eles virão a ti. Vai chegar a hora de dizer, agora é hora de reconhecer, Você vai fazer um documento, você faz o documento, aí o que o pessoal fala? Vai ter que reconhecer no cartório, Tem que levar lá, autenticar, para dizer que isso aqui é verdadeiro. Pois então, chega a hora de autenticar a obra do diabo. Agora isso aqui é do inimigo, isso aqui é diabo, isso aqui é Satanás, isso aqui é mentira, deslealdade, crueldade, maldade, engano, sujeira, malícia, destruição, descuido, abandono, desprezo. É Satanás inteirinho. Eu reconheço, Senhor, diante de ti o inimigo. Quantas vezes nós cristãos precisamos ter mais um tema de oração diante de Deus, passar um tempo com Deus conversando para reconhecer o inimigo. Às vezes a gente não reconhece, Não é que não está ciente, já sabe, é diabo, eu sei que é o diabo, mas a gente deixa para lá.
ou sai falando de destruição para as pessoas, murmurando, reclamando da situação, reclamando do ambiente, reclamando das coisas, ou reclamando dentro de nós. Mas de verdade, em oração, para reconhecer o inimigo, na oração a gente não vai para Deus. E a gente tem que ir para Deus, reconhecer com Deus o nosso inimigo. Então, Salomão diz, quando o teu povo reconhecer, encontrar, identificar, é aqui, Satanás, que você tá. Quando identificar o inimigo, eles voltarão em súplica, e aí o Senhor pode fazer justiça. Qual que é a diferença da súplica e do clamor? A súplica é por uma tragédia, um destroço, um desastre, né? Um verdadeiro resquício de nada que sobra de bom que aconteceu. Então você vai orar, suplicar a Deus para ter assim uma misericórdia infinita por algo que não sobra nada de bom em área nenhuma, em lugar nenhum, de feito algum. Deus sem misericórdia, é uma súplica por um destroço que aconteceu. Seja na sociedade, numa situação particular, numa questão espiritual, emocional ou física. Você vai suplicar por algo que foi destroçado, desossado, como nós estamos falando nas lives de Velho Testamento, capítulo 30 de Deuteronômio, 29 de Deuteronômio. Você pode conferir como que Deus recupera as causas desossadas do ser humano. Agora, o que acontece? Quando Deus aqui, o ser humano vem em súplica, ele está clamando por um desastre, algo desossado que aconteceu no passado. Quando ele clama, quando é um clamor, o tipo de oração de clamor é aquilo que acontece, uma urgência, uma emergência, um caso grave. Algo, às vezes, que o ser humano está passando e ele chega num limite. Então, são momentos de orações de clamor. É outro tipo de oração. Mas aqui Salomão está falando da súplica, do desastre, né, que foi feito, o tempo destrutivo, o tempo sem noção, o tempo vazio, em vão, que o diabo faz, né? Que tudo que ele faz não presta, não serve para nada, não presta para nada. É realmente um tempo inútil. Ele não tem ferramenta, ele não é ferramenta útil nenhuma, para lugar nenhum. Quem se aproveita dele, do que ele faz, está perdendo tempo. Porque realmente ele é algo sem valia. Não tem valia nenhuma. Para nada. Então aqui o que acontece? Salomão disse, aí o Senhor vai ouvir dos céus. Então a hora que o cristão começa a reconhecer o diabo e levar esse reconhecimento ao Deus, autenticar sua oração, firmando os detalhes do que o diabo fez, então o que vai acontecer? Deus vai começar a fazer justiça. Tem muita gente que quer que Deus faça justiça, faz justiça a Deus, faz justiça, mas ele não está levando a Deus o diabo. Ele não está levando a Deus o que realmente é Satanás. Ele não está levando a Deus aquilo que é os espíritos destrutivos, aonde eles estão, onde está a brecha, o que precisa fechar, né? Aonde precisa cuidar, onde que está abandonado, o que está descuidado. Não, ele não reconhece. Diabo ele não reconhece, mas ele quer justiça. Ele quer que Deus faça justiça no caminho dele. É difícil. Então aqui, a necessidade primeiro de se converter a Deus, reconhecer diabo na sua vida e começar a levar para Deus e pôr para fora. Forinha, tudo, todos, as brechas, os laços, tudo que for diabo, o cristão reconhece e expulsa na presença de Deus. E Deus ouve o clamor, Deus faz justiça. Isso é que é maravilhoso, né? Pela graça de Deus, pela bondade de Deus, Ele é maravilhoso para nos abençoar. Muito bem, vamos então ao nosso devocional de hoje, 23 de junho de 2025. Diz assim, ó. Propósito do coração. Vamos ter um propósito diante de Deus? É necessário ter propósitos, ok? Até a oração precisa ser definida diante dele. Daniel 1,
verso 8 diz assim, ó. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar, ok? O comentarista diz assim, ó. Eu tinha 2 textos bíblicos prediletos que lia e citava diante do Senhor Deus, e nos quais baseava minha confissão todas as manhãs quando ia a pé para o colégio. O primeiro deles era João 1:8. O segundo era o primeiro capítulo de Daniel. Eu lia o capítulo de Daniel e veja como ele e os 3 jovens hebreus, embora cativos, foram escolhidos a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. Daniel 1:4c. A Bíblia diz que Daniel assentou no seu coração, firmou um propósito diante de Deus. Eu empregava essa expressão diante do Senhor. Eu sabia que apesar de não viver segundo o Antigo Testamento, isto é, debaixo da lei mosaica, havia aqui um princípio que eu podia seguir. Os judeus não deviam comer determinados alimentos, mas essa proibição não se aplica a nós, posto que não vivemos na época da lei, mas da graça. A palavra de Deus diz, porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graça, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. 1 Timóteo 4, versos 4 e 5. Passei a seguir, portanto, o mesmo princípio observado por Daniel. Todas as manhãs eu falava assim com o Senhor, assento no meu coração andar na luz da vida. Ok? Confissão, assento no meu coração andar na luz da vida. Andarei na luz com base na vida de Deus em mim. Graças a Deus por isso. Você tem escolhido andar na vida, andar na luz da vida, ou seja, na luz, que significa solução e saída. A ideia, o pensamento da cabeça de Deus que sempre tem uma solução. Deus sempre tem uma saída, Deus sempre tem uma visão. Enxergar o desafio, enxergar o problema, enxergar a forma de se ver as coisas da forma dele, para que você saiba aonde está a autoridade dele, como é que ele define e como que ele coloca Satanás e todo o inferno para correr, né? Porque ele é Deus soberano e poderoso. Então, assento no meu coração andar na luz da vida. Andarei na luz, na solução de Deus, com base na vida de Deus em mim. Amém? Graças a Deus por isso. Vamos orar então? Vamos colocar diante de Deus, neste momento, em oração, aquilo que é o reconhecer de Satanás diante de Deus. Nós temos que, conforme os nossos desafios, observar. E quando a gente encontra o diabo, a gente já sabe o endereço que ele vai parar. Ele vai parar bem na presença de Deus. Ok? Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, nós te engrandecemos, nós te agradecemos por tudo que o Senhor já foi, aquilo que o Senhor está sendo e aquilo que o Senhor será nas nossas vidas, Senhor, no nosso ambiente, no nosso lar, na nossa família, na vida do teu povo, entre a humanidade, entre o ser humano que o Senhor criou, entre toda a natureza que o Senhor criou, na origem que o Senhor criou. Nós colocamos diante de ti toda a tua obra, a tua criação, o teu feitio maravilhoso. O Senhor é o Deus que formou todas as coisas para funcionarem, não para se destruírem. O Senhor formou todas as coisas, Senhor, para estarem diante de ti, ó Pai, numa circunstância, Senhor, e numa medida de vida e vida com abundância. Por isso nós declaramos, Pai, neste momento, Senhor, que toda a destruição, tudo que não provém de ti, tudo que não provém da tua medida, da tua vida, da tua saúde, do teu agir, tudo que não provém, Senhor, daquilo que é, Jesus, a tua orientação, Pai, tudo que não provém daquilo que é o teu cuidado, nós desfazemos e repreendemos todo mal como voz de Cristo, como corpo de Cristo, como igreja de Cristo. Declaramos, Senhor, toda força contrária, tudo aquilo que impede o teu agir, repreendido, Senhor. Declaramos fora tudo que não provém da tua verdade. Meu Deus, quantas vezes estamos em causas que estamos vendo, muitas vezes o espírito destrutivo, Satanás tentar rondar, tentar, Senhor, nos amedrontar, tentar, Senhor, nos colocar, Jesus, de insegurança, de fraqueza, de inferioridade. Quantas vezes Satanás tenta, Senhor, diminuir a nossa força, mas nós declaramos neste momento,
muito, Senhor, uma vez que o Senhor permite isso, para que venhamos reconhecer Satanás diante de Ti, trazer o que ele tem feito diante da Tua presença e levantar uma súplica, levantar um clamor, levantar, Senhor, uma reportagem do que Satanás tem feito diante de Ti, para que o Senhor tome medidas sobre ele. Nós oramos nesta hora e colocamos, Pai, todas as causas que Satanás tem tentado roubar, matar e destruir, a esperança, a vida emocional, a vida espiritual, a vida material, a vida, Senhor, ó Deus, os detalhes do ser humano, do cuidado com o ser humano, do cuidado daquilo que o Senhor faz, Pai, com a Tua igreja, com o Teu povo, com aquele que te clama. Jesus, nós oramos e colocamos todas as afrontas de Satanás diante de Ti. Nós apresentamos os detalhes de cada afronta, aquilo que ele disse, aquilo que ele falou, aquilo que ele pensou, aquilo que ele acha, aquilo que ele tenta fazer. Nós colocamos diante de Ti porque sabemos que o basta vem da Tua palavra, o basta vem da Tua espada, o basta vem, Senhor, da Tua raiz, o basta vem do Teu agir, e o Senhor lança uma palavra e ela não volta sem que esta palavra do Senhor não venha trazer o fruto pelo qual ela foi enviada. E nós enviamos a autoridade do nome do Senhor Jesus e da Tua palavra, desfazemos todo laço, todo temor, toda seta, toda insegurança, toda fraqueza, todo medo, toda inferioridade, todo cansaço, todo desgaste, a tentativa de Satanás para reduzir a nossa fé, a nossa convicção, a nossa certeza, Senhor, a nossa, ó Pai querido, proteção, a nossa ciência de que o Senhor está conosco. Não importa onde passamos, aonde vamos, o que enfrentamos, o Senhor é conosco, está dentro de nós e é por nós. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. O Senhor não nos tirou do mundo, mas nos fez estar aqui cheios de Ti, para vencer cada etapa, louvando o Teu nome, levantando a bandeira do Teu nome, colocando por terra as tentativas de Satanás e sendo luz no meio das trevas, porque esta é a chamada que o Senhor nos deu. Por isso nós declaramos luz neste momento à nossa vida, a todas as áreas do Teu povo que Te clama, da humanidade, luz e saída em todas as áreas que o Senhor tem chamado o Teu povo, os Teus filhos. Declaramos a Tua luz, desfazemos todo o mal e declaramos fora em nome de Jesus, pelo poder da palavra. Em nome de Jesus nós declaramos, Senhor, a Tua força, o Teu agir, e reconhecemos Satanás em todas as áreas e declaramos que ele está diante da Tua face. Faz dele como Tu queres, faz dele como Tu queres, faz dele como Tu queres. Toma todas as afrontas e glorifica o Teu nome. Toma todas as afrontas, Senhor, e toma a Tua essência na frente e faz da Tua essência, Pai, o poder e o nome mais exaltado. Ah, Senhor, grandemente, enormemente, destroça, Senhor, as estruturas e os requisitos, Senhor, de todo o fundamento de Satanás e das obras de Satanás. Em Cristo Jesus, pelo mover profético, nós declaramos, porque foi o que Cristo declarou, Ele veio desfazer as obras do diabo. Por isso nós declaramos nessa hora desfeito toda a obra de Satanás e declaramos que onde vamos, o que fazemos, a Tua luz brilha e a força de Satanás é destruída pelo poder do nome de Jesus. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos desde agora para todo sempre. Amém e amém. Amém, meus queridos. Graças a Deus, você tem Deus na sua vida. E se você tem Deus na sua vida, maior é o que está em você. O diabo não vai ganhar. Não vai ganhar. Em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus por isso. Hoje nós vamos às nossas datas cívicas. Olha, eu ia falando físicas. Nossas datas cívicas de hoje. Vamos ver. Sim, hoje é domingo. Vamos lá. 23 de junho de 2025, Dia do Olímpico, uma data que dá significativa o Comitê Olímpico Internacional, COI, que ocorreu em 1894. Dia do Lavrador, olha que legal, aqueles que produzem alimentos, né? Alimentos que chegam à nossa mesa.
Também Dia das Nações Unidas para o Serviço Público e Dia Internacional das Mulheres na Engenharia. Olha que legal, as mulheres engenheiras, que o Senhor abençoe, né? Então nós vamos orar por essas pessoas que estão envolvidas a essas datas e essas comemorações diante do Senhor nosso Deus. Lembrando que este canal nós temos mensagens maravilhosas sobre Deuteronômio capítulo 30, 31. Nós estamos estudando Velho Testamento e Novo Testamento, certo? Cuidar de Deus com a humanidade no Velho Testamento e o mover profético de Deus para a proteção da humanidade no Novo Testamento. Temos também um convite especial para você da célula que nós fazemos toda terça-feira. Se você quer estar conosco, está convidado, nosso convidado especial. Temos o link na descrição do vídeo e muito mais para você aí, pensamento cristão, Bíblia online, versículo profético diário das nossas vidas, daquilo que Deus está falando no momento imediato da nossa vida, diariamente e muito mais. Vamos então à nossa oração final neste momento. Vou dormir em paz, né? Que querido. Vamos então, neste momento, agradecer. Pai, nós colocamos diante de Ti cada profissional, Senhor, aquele que trabalha com as nações, a unidade das nações. Oramos também, Senhor, para aquele que trabalha com engenharia, as mulheres que trabalham na engenharia, aquele que trabalha, Senhor, nos esportes, aquele que trabalha lavrando a terra, cuidando da terra, preparando os alimentos para a terra. Oramos nesse momento, pedimos, Senhor, uma bênção especial para cada um dos Teus filhos. Oramos também, Senhor, a Deus, agradecendo esse momento de oração, de intercessão diante de Ti. Toma a frente, Senhor, de todas as causas. Seja a Tua luz, Tua paz, Tua solução, Tua saída sempre mais. Nós Te agradecemos por aquilo que o Senhor já fez, aquilo que o Senhor está fazendo, aquilo que o Senhor fará. Não somente hoje, mas para todos sempre, em nome de Jesus. Amém e amém, meus queridos. Deus abençoe. Até mais. Viva a Palavra em Cristo convida você a participar com a sua gratidão. Expresse sua gratidão em nosso ministério conforme o seu estilo. Este ministério é uma obra independente, por isso precisa de sua expressão. Com a sua gratidão poderemos produzir abundantes materiais. Inscreva-se, compartilhe e espalhe o poder de Deus juntamente conosco. Maiores informações na descrição do vídeo. Deus te abençoe!